Bom dia. Nós vamos continuar o nosso culto a Deus. A gente vai continuar a nossa conversa, os nossos estudos. Estamos atuando, trabalhando agora, nesses últimos cultos, estamos trabalhando os salmos. O que é que a gente quer com os salmos? A cristianização do salmo. O que seria isso? O nosso objetivo é reconhecer no Salmo, e aí fica fácil entender em todo o texto bíblico, o que é coerente com Jesus e o que não é coerente com Jesus. O que tem a ver com o ensino, a vida, o exemplo de Jesus e aquilo que no Salmo não tem nada a ver com Jesus. A gente está fazendo isso. E aí a gente vai entender o seguinte: tudo que é coerente com Jesus Cristo, isto é a revelação de Deus, isto é palavra de Deus. Aquilo que não é coerente com Jesus, que está lá no texto bíblico, pode ser fruto da boa intenção ou do mau entendimento do salmista, mas não é da parte de Deus. Não é do ensino de Deus. Não é porque está na Bíblia que é palavra de Deus, não. Entendeu? Já vimos coisas absurdas dentro do Salmo. Coisas absurdas que está milhões de anos-luz de estar próximo do ensino de Jesus. Tá bom? Então, o que parece com Jesus, o que é coerente com Jesus é palavra de Deus. O que não for, não é palavra de Deus. Tá bom? Então, esse é o nosso critério. É por isso que Jesus é a pedra de esquina, Porque a gente vai entender tudo mais a partir de Jesus. O que parece com ele é de Deus. Pode ser dentro da Bíblia, fora da Bíblia. O que parecer com ele é de Deus. O que não parecer com ele não é. Pode estar dentro da Bíblia. Pode ter dito por Paulo. Não é de Deus. Tá bom? Então, muito bem. A gente começa então. Estamos no Salmo 18. Já vimos a primeira parte, versículo 1 a 10. Já vimos a segunda parte, versículos 11 a 20, Já vimos a terceira parte, versículo 21 ao versículo 30. Agora a gente vai aqui, para essa outra parte, a quarta parte, que é versículo 31 até o versículo 40, o penúltima parte, digamos assim, do Salmo 18, tá? Então vamos ver aqui. O salmista diz assim: porque quem é Deus, a não ser o Senhor? E quem é rocha, a não ser o nosso Deus? Deus é o que Deus é o que me veste de força. Vamos prestar bem atenção nessa particularização de Deus em relação ao salmista, porque isso mostra que é bonito o que ele fala, mas qual a intenção que ele tem? O que é que ele tem por trás do que ele fala, que muitas vezes tira a verdade do que ele está falando, tira a beleza do que ele está dizendo. Tá bom? Então, presta bem atenção nisso. Ele diz assim, versículo 32, Deus é o que me veste de força, o que dá perfeição ao meu caminho. Ele faz meus pés como das servas e me põe em meus lugares altos. Ele ensina minhas mãos para a guerra. Esse Deus não é o Deus de Jesus, não. De modo que um arco de bronze se quebra em meus braços. Também tu me deste o escudo de tua salvação, e tua mão direita me sustentou, e tua mansidão me engrandeceu. Tu alargaste os meus passos abaixo de mim, e meus pés não vacilaram. Persegui a meus inimigos, e eu os alcancei,
e não voltei até os exterminá-los. O salmista é um fascista e está muito longe de Deus. Fascismo é isso aí. Meu inimigo tem que ser exterminado. Salmista. Tem nada a ver com Deus isso não, viu? Nada. O Deus de Jesus passa léguas disso aí. Eu os perfurei. Que lindo, parece uma adoração. E a gente usa isso aí para adorar a Deus, viu? Eu os perfurei, que não puderam mais se levantar, caíram debaixo dos meus pés. Esse sim é Davi, esse sim é o salmista. Isso mostra exatamente que ele não conhece Deus e que ele não está tão perto de Deus como parece estar. Eu os perfurei, que não puderam mais se levantar, caíram debaixo dos meus pés, porque tu me preparaste com força para a batalha. Tu quem? Deus? Esse Deus aí, não. O Deus de Jesus? Não. Ele não faz isso, não. Ele diz assim para salmista e para qualquer um. O Deus de Jesus diz assim: se lhe baterem numa face, dê a outra. Totalmente diferente, né? E a gente usa isso aí para adorar a Deus, viu? Nada a ver. Deus não se ofende porque somos crianças imbecis. Então é perdoável. Gente imbecil, a gente só tem que perdoar. Não pode exigir muito. E ainda criança, não pode exigir muito. É querer demais. Então, muito bem. Versículo 39. Porque tu me preparaste com força para a batalha. Fizeste se curvarem abaixo de mim aqueles que contra mim tinham se levantado. Isso não tem nada a ver com Jesus não, viu? Versículo 40. E tu me deste a nuca de meus inimigos. Meu Deus do céu! Vejam que somos capazes de ser e fazer e dizer que é de Deus. O que somos capazes de fazer. A gente não presta, não. Nem o inferno quer nós. Olha, tem o C.S. Lewis, que é um teólogo, ele disse o seguinte: dos homens maus, os religiosos são os piores. E eu diria o seguinte: dos homens maus, o joio cristão são os piores. Porque usa o nome de Deus para a maldade, para a perversidade, para ser exatamente o contrário do que realmente agrada a Deus e usando o nome de Deus. A gente não presta. Nem o inferno vai ser pior porque muito cristão, joio, vai estar lá. Então esse é o texto, versículo 31 a 40 do Salmo 18. Vamos analisar ele? Vamos ver aqui o que há de coerente e de coerente com Jesus. Então está aqui, entre as coerências com Jesus, entre as coerências, a gente tem o seguinte, versículo 31. Deus é somente o Senhor. Embora isto seja uma verdade, vamos desconsiderar as intenções do salmista, pois só há realmente um Deus. Só Ele é Senhor de maneira diferentes. Ele é entendido por todos os povos e todas as religiões,
Inclusive o judaísmo, aquele judaísmo de Moisés, eles entenderam o mínimo, mas entenderam o essencial sobre Deus e todas as demais religiões. E o cristianismo de Paulo também. Paulo também não foi essas coisas todas, e a gente vai ver coisas absurdas mesmo depois de conhecer Jesus. Quando Paulo diz assim: olhe, pega o Alexandre Latoeiro e entrega ele para Satanás. Jesus jamais diria uma coisa dessa. Mas Paulo disse, mesmo conhecendo Deus e sendo nova criatura. Então, esse é o cristianismo. A gente faz até coisa pior do que Paulo fez. Muito bem, então, ele é entendido por todos os povos e todas as religiões, inclusive o judaísmo de Moisés, com as suas limitações, e o cristianismo de Paulo também com suas limitações. Embora o salmista esteja só declarando que o único Deus poderoso, aí é que está o erro, o único Deus poderoso é aquele que pertence só a Israel. É isso que ele quer dizer. Essa é a intenção dele. Mas a gente não está considerando isso, não. A gente só está indo pela. A gente não está indo ao coração dele, a gente só está na boca, no lábio, na conversa dele. Claro que Deus não fica na conversa, Deus conhece o coração. Ele diz então: Deus é só o Senhor. E é verdade, não é? Se não fosse a mentira do coração do salmista quando ele está afirmando isso. Tá bom? Essa é a única coerência, e olha porque a gente está desconsiderando a criancice do salmista. Tá bom? Então vamos lá agora para as incoerências com Jesus dentro desse salmo. Versículo 32. Deus é o que me veste de força e dá perfeição ao meu caminho. Ao meu caminho. O salmista está assumindo o que tem feito em todo o salmo: se apresentar como digno e único merecedor do amor, da proteção e da eleição, da escolha de Deus. Quando, na verdade, Deus ama a todo mundo sem nenhuma exceção. Inclusive Saul, que é o que o salmista também está falando. Está falando dos inimigos dele e falando também de Saul, que tentou matá-lo. Deus amava. Do mesmo jeito que amava Davi, amava Saul. Esse é o Deus de Jesus. Não é o Deus que Moisés entendeu. Amava Saul também. Amava os inimigos de Davi. Esse é o Deus que deveríamos exaltar, porque é o Deus de Jesus. Versículo 33, a gente tem aqui outra incoerência. Ele me faz esperto e privilegiado. Tudo isto a partir dos seus merecimentos, o que o deixa longe de quem seja realmente Deus e a indignidade de todo ser humano. Ele me fez esperto e privilegiado. Ele faz isso com todos, sem exceção, porque ele quer o melhor para todos. Não há nenhuma alegria no coração de Deus quando um vence o outro, quando na verdade a vitória está nos dois saírem ganhando. Esse é o Deus de Jesus. Versículo 34. Outra incoerência. Ele diz: Ele me dá condições para vencer guerras. Não é Deus. Deus não quer guerra. Deus não gosta de guerra. Guerra mata. Guerra destrói. E o nosso Deus não é de matar e destruir. Esse é o Deus que Moisés entendeu. Mas o Deus de Jesus, de maneira nenhuma. Outra incoerência
com Jesus Cristo. Isso aí não é de Deus. Não é palavra de Deus. Não é inspiração de Deus. Não é revelação de Deus. Qualquer outra coisa de Deus não é. Vamos ver outra incoerência, a quarta incoerência, versículo 35. Ele diz assim: tenho sido muito protegido por Deus. Vaidade, né? Prepotência. Se sente mais merecedor que todo mundo. Inclusive, mais merecedor que seus considerados inimigos. Deus não ama ninguém mais do que a qualquer outra pessoa. Deus ama igualmente. E Deus ama com equidade. Ou seja, ama todos da mesma maneira, da mesma intensidade e tem uma atenção especial com aqueles que são mais carentes, por estarem mais distantes, por estarem mais resistentes, o que seja. Mas ele tem uma atenção melhor com essas pessoas. Ao contrário da nossa mentalidadezinha. E que às vezes a gente quer achar que Deus é igual a essa mentalidadezinha que a gente tem. Outra incoerência, versículo 36. Tens-me dado coragem e disposição para a luta. Acredita que Deus tem dado motivos, coragem e determinação para matar muitas e muitas pessoas em benefício dos interesses gananciosos de Israel contra seus vizinhos e contra ele mesmo. Entendeu? Então, isto é incoerente com Jesus, totalmente. Né? Deus não nos dá coragem e disposição para lutas, para matanças, para perseguições. Ele manda amar, querer aos outros o que gostaria para si. Esse é o Jesus, esse é o Deus de Jesus. Esse Deus de Moisés aí, que o salmista segue, tem nada a ver com Jesus. E por último, versículo 37 até o versículo 40. Deus tem me dado autoridade para perseguir e exterminar meus inimigos. Fascista, nazista. Percebe de onde vem o Holocausto? Até hoje é assim com os palestinos lá em Israel. Até hoje. Pela ideia de grande parte de Israel, principalmente daquela liderança dele, aquilo ali já teria sido acabado, os palestinos já tinham sido exterminados. Culpa da ONU, viu? Foi a ONU que produziu tudo isso. O Ocidente cristão do cão é quem produziu tudo isso. Aí Israel é colocado lá, veja só, é empurrado Israel lá dentro, é colocado bomba atômica e todo tipo de arma na mão de Israel. Olha que coisa do diabo, é o cão mesmo. Olha, cristão joio é uma desgraça no mundo. Então, eles empurraram Israel para lá para dentro, expulsaram os palestinos da sua terra, empurraram Israel, encheram Israel de dinheiro, encheram Israel de arma, encheram Israel de todo tipo de coisa de matança, encheu Israel até de bomba atômica. É coisa do cão mesmo, gente. Não é coisa simples, não. É o cristianismo que faz isso. Empurrou tudo isso ali. E agora Israel está ampliando cada vez mais. Entrou como roubando a terra dos outros. Agora toma conta de tudo e expulsa tudo e mata a gente. Todo dia Israel entra lá no lado palestino para ir matar a gente.
mais gente eles vão se colocando lá inimigos e achando ruim, melhor para Israel, porque Israel entra lá e vai matar. Aí mata 200. Olha, queremos pedir perdão porque matamos um que era inocente, mas 199 eram terroristas. Israel falou, está falado. Ninguém vai verificar, ninguém vai perceber, ninguém vai averiguar nada. Israel falou, o cristianismo aceita de graça e aceita e fica por isso mesmo. A gente não presta. O cristianismo, joio, é uma desgraça nesse mundo. É maldoso, é ruim, faz do mundo o próprio inferno. Deus, veja só o que o salmista está falando. Deus tem me dado autoridade para perseguir e exterminar os meus inimigos. Até hoje fazem isso. Até hoje fazem isso. O Holocausto começa lá. Hitler foi apenas um a mais que praticou isso, porque continua acontecendo até hoje. Muito bem, mas tudo em nome de Deus, né? Hitler também fez em nome de Deus, viu? Foi Deus que mandou. Os cristãos lá da Europa, os evangélicos principalmente, abraçaram Hitler. Esse é o homem de Deus. O que ele fizer está feito. Foi Deus que mandou. Os cristãos fizeram isso. Os evangélicos, né? Luteranos, batistas. Os evangélicos ali da Europa, todos abraçaram. Inclusive ingleses. Inclusive franceses, italianos. Os evangélicos, principalmente os católicos também, mas principalmente os evangélicos abraçaram e aprovavam. Né? Fizemos recentemente estudos muito sérios sobre isso, pesquisa científica sobre isso, e a gente viu os evangélicos fazendo declaração. Nós estaremos juntando o poder da oração, o poder de Deus com o poder do aço, para que o nosso Führer seja vitorioso. Para que Deus quer essa raça no céu? Só se for para fazer do céu um inferno. Mas foi assim. Muito bem. Então isso aí é, né, o que a gente vê do Salmo 18, são os versículos 31 até o versículo 40. Tá bom?